oração é para nos alimentar. A oração é para nos tornar relacionados com aquele que desceu do céu, que deixou a sua glória, que abriu mão do céu. E eu costumo dizer para jovem aqui, meu irmão, Jesus, ele não abriu mão do Netflix, ele não abriu mão do sofá, ele não abriu mão de uma cama quentinha num dia frio como hoje, ele não abriu mão de assistir uma final de Campeonato Paulista. E ressalto-se aqui que o São Paulo foi campeão, mas isso fica para depois. Jesus não abriu a mão disso. Eu falo para o jovem, meu irmão, aquilo que Jesus abriu mão é muito maior, é muito melhor do que nós muitas vezes não queremos abrir mão. Ele abriu mão do céu, ele se esvaziou da sua glória, ele se tornou um como de nós, ele viveu no nosso meio, em todas as coisas foi tentado, em tudo padeceu, mas em nada ele se corrompeu. Antes ele foi fiel, e fiel até a morte, morte de cruz. Eu costumo pensar o seguinte, quando nós olhamos para o Evangelho de João capítulo 1, e quando nós entendemos de quem João está falando, que ele vai dizer, o verbo se fez carne e habitou entre nós, que ele está falando do próprio Jesus, nós vamos lá para Gênesis, que vai dizer que todas as coisas foram feitas por ele. E aí eu começo a imaginar, se a palavra orou, por que nós não oramos? Se o verbo orou, por que nós não oramos? Jesus estava ensinando para mim e para você que existe uma importância dentro da oração, que não é só para atender as nossas necessidades, é para suprir a nossa vida de algo que nada vai suprir: a presença de Deus. Nada supre a presença de Deus, meu irmão. E nessa noite Deus nos dá essa palavra, porque, como nós falamos aqui na última live, na última quinta-feira, Jesus está às portas. Nós não sabemos se é hoje, se é amanhã, se vai demorar mais um pouco, se vai ser mais rápido. A gente não sabe, porque a Bíblia diz que ele virá como um ladrão. Mas eu e você precisamos estar preparados. Tem uma pedra, eu não me lembro agora em que localidade que ela fica. Eu queria muito lembrar, e eu forcei aqui, mas eu não lembrei. E por milhares de anos ela está ali, pensa, apoiada sobre um pequeno espaço. E aí todo mundo que estuda aquela pedra vai falar assim: a qualquer momento essa pedra vai cair. Mas essa pedra está lá há milhares de anos. É isso que nós estamos fazendo aqui nessa noite. A qualquer momento Jesus vai voltar. Mas Rodolfo, estão falando isso faz tanto tempo. Mas a qualquer momento Jesus vai voltar. E Maranata, a hora vem, Senhor. E eu e você precisamos estar fortalecidos, porque no dia mau é a oração que nos leva para perto de Deus, e nos dias bons é a oração que nos aproxima de Deus, e nos dias em que está feliz é a oração que nos faz conversar com Deus, e nos dias que nós estamos tristes é a oração que nos leva para perto de Deus. A palavra diz: achegai-vos, pois, a mim, e eu vos achegarei a vós. Jesus, ele se achega para aquele que se achega a ele. Quantos aqui são casados? Levanta a mão. Olha quanta gente casada, bênção de Deus. Não é encontro de casal, mas eu vou fazer uma pergunta aqui, principalmente para a mulher. Tá certo, lá em casa é um pouco mais invertido, mas na maioria dos casos, a mulher, ela não consegue viver sem diálogo. Você já entendeu, né? Irmão, não consigo ficar sem conversar. Lá em casa não rola esse negócio de brigamos e vamos ficar 3 dias sem conversar. Meu irmão, não consigo ficar 3 minutos. Me dá uma coceira na garganta, me dá um negócio, eu preciso falar. E aí eu sei que tem um monte de gente aqui que é assim. E eu costumo dizer para jovem, você vai casar achando que o casamento é só o que você acha que é, você está errado. Porque o casamento, ele é diálogo, ele é comprometimento, ele é amizade, ele é parceria, ele é união, e isso acontece pelo diálogo.
Eu nunca vou entender aquilo que a minha esposa gosta se eu não conversar com ela. Ontem, por exemplo, ela disse assim: nossa, amor, faz tanto tempo que você não me faz uma surpresa. Entendi. É indireta. Peguei. Está aqui comigo agora, guardei. Diálogo, irmão. Já ficou ali. Agora, se ela não fala e eu continuo levando do jeito que está, eu vou saber. O Espírito Santo pode revelar, mas... porque nenhum relacionamento se sustenta sem diálogo. E aí às vezes você vai conversar com alguém e ele diz assim: eu não sinto mais a presença de Deus. Não sente porque não se achega com Deus. Não conversa com Deus faz tempo. Não ora faz uma década. Ah, esse culto está tão frio. Ah, esse louvor, essa palavra, esse isso. Mas meu irmão, achegai-vos pois a Deus, e Ele se achegará a vós. Quando nós olhamos para esse contexto, depois de toda essa compreensão, nós entendemos que aqui Jesus ele traz uma tríplice exortação para a minha vida e para a tua vida. Ou seja, ele vai trazer 3 ordens para a minha vida e para a tua vida. Só que o versículo seguinte ele também vai trazer 3 promessas que se originam na ordem que ele deu no versículo anterior. Então, debaixo dessa compreensão de tudo aquilo que foi falado e desses versículos em questão, a primeira coisa que eu aprendo está na parte A desse versículo 7, que diz assim: peçam e lhes será dado. Peçam está relacionado ao verbo pedir, que quer dizer você precisa de fé. Quando nós olhamos para esse contexto de uma forma errada, nós achamos que Deus vai dar o que nós pedimos. E agora faz sentido eu ter começado a mensagem fazendo toda essa introdução e falando de santidade, porque quando Jesus está no Sermão do Monte ensinando aqueles que o ouviam, Ele está ensinando aqueles que o ouviam a ter uma vida santa e agradável diante de Deus. Ele está ensinando as pessoas a compreenderem, não na sua ótica, mas na ótica de Deus. E nós olhamos para a palavra de Deus e vimos muitas orações respondidas, muitos milagres realizados. O pastor pregou aqui no Dia das Mães, se não me falha a memória, acerca de Ana. A Ana fez uma oração que nós chamamos de oração inteligente. Resumidamente, Deus precisava de um profeta, Ana precisava de um filho. Senhor, se o Senhor me der um filho, eu te dou um profeta. Não que Deus tenha sido pego de surpresa. Nossa, que moça esperta, gostei, vou. Deus já sabia. Mas quando nós olhamos para a primeira parte desse versículo, e Jesus está dizendo, peçam e lhes será dado, Jesus está falando de fé. Jesus está falando de chegar, pois, a Deus com ousadia, pedindo, crendo que Ele é poderoso para fazer aquilo que está em consonância com a vontade dEle. Porque tem coisa que a gente vai pedir que não faz sentido. Tem coisas que a gente vai pedir que não vai haver interferência de Deus. Eu brinquei aqui, mas por exemplo, quem orou a Deus para o São Paulo ser campeão? E quem orou a Deus para o Palmeiras ser campeão? Imagina Deus. Vou abençoar quem? Palmeiras ou São Paulo? São Paulo. São Paulo é nome de santo, então não é assim que funciona. O que acontece é fruto de um trabalho. Quem é campeão, quem perde, quem ganha, é fruto de uma consequência de uma situação que se acontece ali, por exemplo, por 90 minutos. Eu estou usando esse exemplo, mas existem muitos outros. Quantas vezes nós fazemos oração que não faz sentido, e você vai entender isso no final dessa mensagem. Porque aqui no final da mensagem, Jesus vai começar a trazer o entendimento de tudo isso que Ele falou, e Ele vai trazer uma compreensão fácil da gente compreender, de pai e filho.
Mas quantas vezes a gente não faz alguns pedidos que não fazem sentido? E aqui eu não vou citar, mas você sabe. Eu vou citar um. Quantas vezes você está com raiva, você fala assim: Senhor, me dá paciência, porque se me der força eu mato. Imagine se Deus fosse atender a sua oração. Quantas pessoas já quis matar você? Não ia ter mais ninguém. Porque são orações, e aqui eu estou usando o verbo de orar, não no sentido daquilo que nós estamos falando de fato, mas daquilo que às vezes nós pedimos, e não é esse pedir que Jesus está dizendo. Pediu eu faço, pediu acontece, pediu realiza. Jesus está falando no âmbito de fé. Ele está falando, aquele que tem entendido aquilo que eu ministrei até agora, aquele que tem vida com Deus, aquele que compreende a mente de Deus, aquele que sabe que existe agora para a glória de Deus, aquele que compreende que agora não mais as minhas vontades, porque não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim, ele vai pedir com fé. E esse pedir, ele está realmente relacionado a essa necessidade de ter fé. Jesus está dizendo, se você se achegar e pedir com fé, eu vou atender. Mas a gente tem um grande erro que a gente não compreende ao longo da vida. Todo mundo aqui é filho, então não vou mandar você levantar a mão. E aí, eu tenho uma filha de 4 anos e uma de 1. A de 4, ela está naquela fase que não, para ela não é resposta. Você que assistiu o Zequinha, o não é resposta. E a gente faz isso com Deus. Só que aqui Jesus está falando que peçam e lhe será dado uma resposta baseado naquilo que você está pedindo. Porque não tem como eu me achegar diante de Deus se eu não tiver fé. A Bíblia fala que é impossível. É impossível eu crer, eu me achegar a Ele se eu não crer que Ele existe. E aí aqui Jesus está dizendo assim, vai ser dado uma resposta. Às vezes é que você quer, às vezes é que você não quer. A Lorena chegou essa semana e falou, pai, posso dormir na minha avó? Eu falei, não. E ela falou assim, pai, mas deixa eu dormir na minha avó? Eu falei, não. Pai, mas eu posso dormir na minha avó? E se eu ficar aqui falando quantas vezes ela fez essa pergunta, e minha esposa e minha sogra está aqui, não me deixa mentir, nós ficaríamos mais uns 15 minutos só na mensagem eu falando isso. Porque ela não entende que não é resposta. E às vezes a gente fica assim, ó, me dá faz um negócio, e aí Deus fala, calma, não é o momento. Mas, Senhor, me arruma uma namorada. Calma, não é o momento. Senhor, me arruma uma namorada. Já te disse que não é o momento. Mas Jesus está te dando, o Senhor está te dando uma resposta. Mas não é a resposta que a gente quer. Então a gente acha que Ele não respondeu. Esse é o problema. E aí a gente fala, voz do inimigo, não é isso? Quando a resposta não é o que a gente quer, a gente fala, esse inimigo é sujo. Mas é a resposta. A Bíblia está dizendo que se nós chegarmos a Ele com fé, se nós pedirmos, nos será dada uma resposta. E aquele que tem a mente de Deus entende essa resposta. Porque o processo com Deus, meu irmão, não é um processo do fast food que você pede de um lado e pega do outro. Enquanto até o tempo de você pedir e o tempo de acontecer, Deus está trabalhando no teu coração. Entre o Senhor me dá e o Senhor fazer, existe um abismo que Deus está trabalhando para o bem daqueles que o amam. Porque tem coisa que Ele não pode te dar de bate pronto, que senão você não ia saber fazer nada com isso. Se eu der um carro para a Lorena, o que vai acontecer, meu irmão? Nada. Mas você não ama ela para dar um carro? Não, eu amo, mas ela não pode, não tem condição, não é o momento, não é a hora, não é. E aí às vezes a gente está colocando diante de Deus algo que Deus está dizendo, se eu te dar agora você não vai aguentar.
se eu te atender agora, você vai me abandonar. Sabe aquela oração, Senhor, me dá um carro. Se o Senhor me der um carro, eu vou levar todos os irmãos para a igreja. Aí Deus, eu fico imaginando Deus lá de cima, Irmão, Deus dá o carro, ele vai até na casa da sogra, mas não vem na igreja. Não que na casa da sogra seja ruim, meu caso é uma bênção. Dá para ver que quando eu casei até agora foram 30 quilos a mais, indo na casa da sogra. Mas a grande questão é exatamente essa, que nós pedimos, Senhor, o Senhor está falando que se eu pedir vai ser dado. E aí nós vamos para o segundo ponto. Busquem e acharão. O buscar, o verbo buscar aqui, ele está relacionado à confiança. Eu peço e confio. Por que eu tenho que confiar? Porque nem sempre o que eu peço vem rápido. E muitas vezes aquilo que eu quero que aconteça depende de eu fazer algo. Rodolfo, como assim? Eu peço para Deus um emprego e não entrego o currículo. Deus é poderoso para te fazer um emprego cair do céu, mas Deus não cria filho mimado. Aí a irmã acorda meio-dia, 7.000 pessoas já entregou o currículo na frente dele. E ele fala, ai, até o ímpio está prosperando. E eu não, mas irmão, você pede, você busca. Eu quero ter um bom casamento, mas não busca honrar tua esposa, não busca honrar teu esposo, não busca fazer do teu ambiente de casa ali um lugar melhor. Não sai da prática do adultério, não sai da prática da pornografia, não sai do pecado, mas Senhor, eu quero tanto um casamento bom como é o do fulano. Então busque ter um casamento igual ao do fulano, fazendo aquilo que agrada aos olhos de Deus. Nós pedimos, e a nossa oração, ela está dizendo oração, orar com ação. Não é orar e ficar parado, não é chegar e falar, ô pastor, ora para nós, o crente 6 horas, 6 horas, é botar joelho no chão, meu irmão, é fé, Jesus está falando, é pedir com fé e buscar. E o buscar não está relacionado em eu vou ajudar Deus, está relacionado em cumprir princípios que vão responder a tua oração. Por isso que lá no começo eu disse, não faz sentido eu entender a santidade como algo consciente, no qual eu posso viver do jeito que eu tenho que viver, que eu quero viver, que Jesus está ali para me atender, não. Porque a única coisa que nos afasta do amor de Deus é o pecado. Senhor, eu vou buscar porque eu sei que o Senhor vai me honrar. Senhor, eu vou fazer diferente, eu vou perdoar. Senhor, eu sei que para o meu casamento ir bem eu preciso perdoar. Senhor, eu sei que para o meu casamento dar certo eu preciso mudar, eu sou um grosso, eu sou rude, eu não respeito, eu não honro, eu sou orgulhoso. É o Espírito Santo falando, e muitas vezes a gente fica só no pedir, e o agir está relacionado a isso. Agora eu vou me posicionar, eu vou buscar ter uma vida agradável a Deus, eu vou me posicionar na condição daquele que está em merecimento em receber aquilo que Deus tem para fazer. Porque aquele que pede, lhe será dado, aquele que busca, acha. E a terceira coisa diz, aquele que bate, a porta será aberta. Bom, tem oração que todo esse processo acontece rápido, mas tem oração que nós temos que perseverar. Eu lembro que lá em casa nós orávamos pelo meu pai, muitos anos nós oramos pelo meu pai.
desde quando eu tinha mais ou menos 13, 14 anos de idade, que foi quando eu me converti, que eu fui para a igreja. Minha mãe foi, e nós orávamos pela vida do meu pai. Meu pai se converteu. Fala amém. Um dia antes de morrer, ele se aceitou Jesus no dia 9 de dezembro, minto, dia 13, e morreu dia 14, 8 anos depois de que nós orávamos. Se nós tivéssemos desistido lá atrás, se nós tivéssemos parado lá atrás, tá vendo? Faz 5 anos que a gente ora e nada muda. Faz 5 anos que a gente busca. Faz 5 anos que a gente bate. Meu irmão, eu não sei quanto tempo faz que você ora. Eu não sei quanto tempo faz que você pede. Eu não sei quanto tempo faz que você busca. Eu não sei quanto tempo faz que você persevera. E aí o buscar, o bater está relacionado a essa perseverança. Mas eu quero dizer que existe um Deus que se inclina à oração do justo. A oração do justo. Porque a oração do justo pode o quê? Muito em seus efeitos. O que é justo? Eu disse aqui esses dias, justo é aquele que é justificado pelo sangue de Jesus. E agora não mais vive, mas ele vive. Então agora eu vivo em santidade, porque eu estou em novidade de vida. Então, como alguém que é justificado, ou seja, no original, a culpa que estava em mim foi substituída em Jesus. Agora eu sou lavado e remido pelo sangue. E porque eu sou lavado, eu sou remido, eu sou justificado, regenerado, adotado, e eu vivo a santificação. E nesse processo o Senhor ele vai trabalhando, dizendo: Rodolfo, não é assim. Você fazia assim, mas não é dessa forma. Porque é o trabalhar de Deus. Mas isso acontece para aqueles que têm vida com Deus. E a vida com Deus é a oração e a leitura da palavra. É a sua vida devocional, a sua entrega todos os dias. Em conhecer mais a Deus. Porque aquele que se aprofunda em conhecer, o Senhor se apresenta a ele. Então a terceira coisa que eu aprendo, que Jesus está nos ensinando, Ele está dizendo assim: peçam com fé, peçam com ousadia, peçam com o entendimento daquilo que vocês estão pedindo. Busquem com confiança, sejam confiantes. Você está orando pelo seu casamento, continua confiando. Você está orando pela cura, continua confiando. Você está orando por uma porta de trabalho, continua confiando. Você está pedindo para Deus te ajudar a ser uma pessoa melhor, continua confiando. E não deixa de perseverar. Orou um dia, orou 2, orou um mês, orou um ano. Não aconteceu ainda, eu continuo perseverando, porque eu sei que o meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que eu posso, que eu penso, daquilo que eu estou imaginando. E de repente, que senão nós não faria sentido quando fôssemos olhar a história de José. Não faria sentido quando nós fôssemos olhar a promessa de Deus a Abraão e Sara, e aí então a concretização do nascimento de Isaac. Então muitas coisas não faziam sentido, sabe por quê? Porque no tempo da perseverança, Deus está trabalhando e lapidando o nosso coração para desfrutar da bênção de uma melhor forma. Mas como que eu entendo isso? Entendendo a importância da oração, orando, me rendendo, administrando meu tempo para encaixar nela a oração. E oração, orando a Deus em todo o tempo. Eu estou dirigindo, eu estou orando. Eu estou dentro do ônibus, eu estou orando. Eu vou tomar banho, eu estou orando. Meu irmão, quem gosta de orar mesmo, tá gostando de ficar de máscara.
Aqueles irmãos que ora para a rua assim, ora meio. Porque antes o povo achava que nós era meio louco. Eu andava na rua, nós estava assim. Agora nós podemos falar, irmão, que todo mundo está animado, ninguém sabe o que nós está falando. Mas a gente está aqui, ai Senhor, me ajuda, Senhor, eu vou ali agora entregar um currículo, Senhor, me abençoa. Só quando estiver dirigindo, não fecha o olho por orar não, tá bom, irmão? Pode de olho aberto. Mas a gente tem que estar em constante oração, sabe por quê? Porque a vida é uma guerra. A vida é uma guerra espiritual que está acontecendo em todo tempo, meu irmão. Satanás não descansa. Já parou para pensar nisso? Os demônios, eles não tiram dia de folga. Eles estão a todo momento nos rodeando e esperando um vacilo para nos tragar. Mas aí você está lá em oração. Senhor, me ajuda a ter sabedoria. Senhor, me ajuda a ter discernimento. Senhor, alguma coisa não está legal, não está acontecendo nesse ambiente. Senhor, me ajuda. Senhor, e aí você está falando, e Deus ele vai ministrando teu coração, e Deus vai te entendendo, porque Deus ele vai respondendo a oração, e você vai ficando ali fervoroso na oração, e de repente você precisa ir para o banheiro do seu trabalho, para orar em língua ali, e para fogo pegar, porque aí Deus está começando a ministrar, e aí você sabe que tem que falar para um, você sabe como tem que se posicionar aqui chegar em casa, você sabe como tem que falar com o seu patrão, com o seu amigo, com o seu colega de trabalho. Você sabe porque o Espírito Santo vai ministrar no teu coração, porque a oração ela é importante na minha e na tua vida. Aleluia. E aí Jesus então segue o versículo dizendo assim: pois aquele que pede, recebe. Meu irmão, eu não sei o que você tem pedido para Deus, mas eu creio que Deus é poderoso para fazer um milagre na tua vida. Jairo chega para Jesus e fala: Jesus, a minha filha está enferma, cura ela. Eu fico pensando, Jesus ele atende um centurião e ele vai falar assim, que o centurião foi curado. Jesus não precisou ir na casa do centurião, mas o moço, o empregado do centurião foi curado. Agora para Jairo ele fala: tá bom, vamos lá na sua casa. O que acontece no meio do caminho? Um imprevisto. Imprevisto para quem? Para Jairo, porque para Jesus não tem imprevisto. Jairo não contava com a mulher do fluxo de sangue. Eu fico pensando Jairo falando assim: ela ficou 12 anos, por que não esperou mais um dia? Por que não veio ontem? Meu irmão, enquanto Jesus curava a mulher do fluxo de sangue, ele curava Jairo. Não era só a mulher do fluxo de sangue que estava sendo curada, Jairo estava sendo curado. Sabe por quê? Porque Jairo era do tipo que falava assim: faça, e era feito. Jesus ele não queria só ressuscitar, só curar a filha de Jairo, ele queria transformar a história de Jairo. Falou: Jairo, a partir de hoje você não vai ter só sua filha de novo, você vai ter a sua família restaurada, porque eu estou mudando a tua vida, eu estou mudando o teu sacerdócio, eu estou mudando a tua história, eu estou mudando para que você não seja mais quem você é, mas se torne um exemplo para aquela que eu vou devolver a vida. Jairo orou, o milagre aconteceu, mas no processo Jairo foi tratado. Por isso, meu irmão, não deixe de pedir, porque aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Jesus está dizendo: aquele que tem fé, eu respondo a oração. Aquele que continua confiando, esse encontra. E aquele que persevera, a porta é aberta. Nós oramos aqui durante o culto, nós lemos: e aquele que perseverar até o fim. Irmão, é uma vida de perseverança. Até Jesus voltar eu estou perseverando para herdar a coroa da vida. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, todo mundo vai abrir, mas quem abrir, eu vou entrar e vou ceiar com ele. Aquele que perseverar, aquele que for fiel até o fim,
aquele que suportar todas as coisas em mim. Porque no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, disse Jesus. Tomai sobre vós o meu jugo, meu irmão, há jugo. Existe jugo. Se eu vier aqui falar para você que a vida com Jesus é uma vida que você não tem mais problema, eu estaria falando uma heresia. Porque Jesus está falando: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde. Ele está dizendo que entre o jugo dele e o jugo do mundo, fique com o jugo dele, porque ele é manso, porque ele é humilde, porque toda a carga de jugo que eu e você merecíamos, ele levou na cruz do Calvário, para que eu e você tomássemos um jugo que é manso, que é suave, que é leve, porque eu e você fomos comprados e lavados pelo sangue de Jesus. Por isso, meu irmão, não deixe de buscar esse Jesus todos os dias, na tua vida de oração, nos teus devocionais, se entregando, para entender a vontade boa, perfeita e agradável dele para a tua vida. Você crê nisso? Aleluia, se coloque de pé nessa noite. Jesus, ele vai concluir esse contexto. Depois ele vai começar a falar da porta estreita. Perceba que todas as coisas do sermão do monte, elas vão se encaixando e se relacionando. E aí que Jesus, ele está ensinando sobre a oração. Depois ele vai falar sobre a porta estreita. E aí aqui então Jesus, ele vai, para concluir esse raciocínio dele, para esse ensinamento, ele vai falar de uma comparação entre o Pai terreno e o Pai celestial. E ele vai falar assim: ou quem de vocês, se filho pedir pão, vai dar pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Ora, vocês, ele está falando de nós, sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está no céu, dará coisas boas aos que pedirem. O que Jesus está dizendo aqui para concluir? Ele está dizendo que nós, sendo maus, damos aquilo que é bom aos filhos. Mas nós damos sempre? Não. E tudo que é bom pode ser dado? Não. Chocolate é bom, irmão? Se você der todo dia para o seu filho, porque nem tudo às vezes que parece bom é para ser dado. Jesus está dizendo: se vocês, sendo maus, limitados, que muitas vezes querem agradar o filho, querem suprir uma ausência talvez da presença, vocês sabem dar boas coisas, vocês sabem discernir sobre o que deve ser dado ou não. Quem dirá o Pai de vocês, aquele que não conhece só o que vocês pedem, aqueles que não conhecem só o que as pessoas estão vendo, aquele que conhece o seu quarto de guerra, aquele que conhece o seu choro, aquele que conhece o teu coração, aquele que desde que antes que você fosse formado no ventre da tua mãe, ele já tudo sabia, aquele que antes que uma palavra sai da tua boca, ele tudo sabe. Esse sabe dar boas coisas aos seus filhos, porque ele conhece o coração. João capítulo 14, versículo 13 diz: e tudo que pedirem em meu nome será dado, para que o Pai seja glorificado. Meu irmão, tudo que eu e você pedimos, tudo que eu e você buscamos, tudo que nós confiamos e perseveramos para conquistar em oração, vai nos ser dado para a glória de Deus. Por isso que existe um processo. Depois de tudo vão olhar para você e falar assim: Deus restaurou esse casamento, Deus que abriu essa porta, foi Deus que curou. Ah, meu irmão, você não sabia como era a vida dele, mas Deus transformou, porque no processo entre o pedir e o receber, Deus está trabalhando para Deus ser glorificado. Você crê nisso? Aleluia. Nós vamos adorar a Deus e orar. Aleluia.
Foi arrebatado. Eu não sei o que você precisa hoje. Talvez você está no processo de ter fé para pedir. Talvez você está no processo de ter confiança para buscar. Buscar ser alguém melhor. Buscar que o Espírito Santo aperfeiçoe em você a vontade dEle. Talvez você está no processo do bater. Rodolfo, eu estou orando há tanto tempo, eu estou perseverando há tanto tempo, mas eu estou ficando cansado. Nessa noite o Espírito Santo de Deus te renova, meu irmão, para que você continue. Então eu não sei qual a sua necessidade, mas eu quero dizer para você: continue até o fim, que a última palavra continua sendo dele. Aleluia. Diga, igreja: Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Declare isso nessa noite. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar. Escute isso, ó. O que Deus irá fazer. Recebe agora. Quando Ele estende suas mãos, é hora de vencer. Então o que eu e você fazemos? Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Declare. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha para aquele que nele confia. Nós confiamos. Erga as tuas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Celebra Ele nessa noite. Fala: Senhor, eu vou continuar até o fim. Eu vou pedir com fé. Eu vou buscar com confiança. Eu vou perseverar, Senhor, eu vou perseverar. A gente precisa entender o que Deus está falando. Escute isso, ó. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Ele está trabalhando em meu favor, em teu favor nessa noite, igreja. Basta somente esperar. Espere nele, espere nele. O que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, E de repente Ele estende, meu irmão. Mas enquanto isso nós continuamos crendo, como Paulo e Silas na prisão. E nós continuamos adorando. Nós continuamos em santidade, perseverando. Tá chorando, louve. Está sofrendo, meu irmão, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa a tua situação nessa noite. Teu louvor invade o céu. E Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes,
tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga tuas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Adore Ele nessa noite. Ah, Senhor, nós te louvamos nessa noite. Senhor, nós nos rendemos diante da tua presença. Senhor, nós declaramos que a nossa fé está firmada no Senhor. A nossa vida, a nossa casa, o nosso casamento, a nossa saúde, a nossa finança, tudo que somos, tudo que temos, está alicerçado na rocha que é o Senhor. Nós cremos nessa palavra, Senhor. Nós cremos nessa verdade. E nós vamos pedir com fé. Nós vamos, Senhor, entender a tua vontade para nós. Ah, Senhor, nós vamos buscar. Ah, Senhor, vamos confiar. Vamos ser alguém melhor, porque o teu Espírito Santo está trabalhando em nós. Ah, Senhor Jesus, nós vamos perseverar, porque aqueles que perseveram, aqueles que são fiéis, esses herdarão a coroa da vida. Esses verão um milagre. Ah, Senhor, nós cremos nessa palavra, Senhor. Ajuda a minha vida, ajuda a vida dos meus irmãos, ajuda nossas casas. Ah, Senhor, nos mantemos, ó Deus, perseverantes. Ah, Senhor, em oração. Senhor, nos ajuda a ter uma vida de oração, nos ajuda a ter uma vida de intimidade, nos ajuda, Senhor, a ter uma vida que persevera na tua boa, perfeita e agradável vontade. Ah, Senhor Jesus, porque nós veremos a tua boa mão, porque quando ela se estende em nosso favor, a tua palavra diz que quando o Senhor opera, nada nem ninguém pode impedir. Ah, Senhor, eu creio que há orações sendo respondidas aqui nessa noite. Oração a Deus para restauração de casamento, oração para a cura daquilo que a medicina já abandonou. O Senhor está restaurando sonhos, ministérios, projetos. Ah, o Senhor está trazendo à existência coisas que não existem. Fruto de oração, fruto de consagração. Nós cremos nisso, Senhor, e nós tomamos posse e saímos nessa noite renovados, vivificados e com uma sede e uma fome da tua presença, de estarmos em oração em todo tempo, em todo momento, para vivermos a tua boa, agradável e perfeita vontade, porque o Senhor continua trabalhando para o bem daqueles que em ti confiam, aqueles que te amam e que foram chamados segundo o teu propósito. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor ministrou aos nossos corações. Obrigado por essa verdade, em o nome de Jesus. E você que crê, e você que recebe, aplauda Ele e glorifica. Deus abençoe tua vida. Vai debaixo da paz.